Olá, você e você que está aqui prestigiando e participando da sala de visitas do Vera e Você de hoje. O programa, sempre feito com muito capricho, vai trazer de volta uma doutora que foi um sucesso num programa há um tempo atrás, doutora Narcisa Pavan, e que foi solicitada. A gente trouxe mesmo porque o assunto é o bem-estar, é a saúde, é o equilíbrio, né? É quem é que gosta, quem é que consegue conviver com dor. Então, a gente tem novidades importantes que a doutora Narcisa estará aqui hoje para nos contar. Que já está aqui comigo, doutora Narcisa, a Terezinha, desculpa, Terezinha. Obrigada por ter vindo, Imagina, Narcisa. prazer. Ó, Obrigada a você. eu estou aplaudindo aqui por todos vocês que pediram para que a gente falasse de novo com a doutora Narcisa, que no programa anterior nós já falamos muito, que é cirurgiã dentista de formação e que avançou em sua especialização, doutorado em Portugal, até se tornar uma das mais conhecidas Propriocepção. Em sistema proprioceptivo. Eu jurei que eu ia decorar antes do programa. Proprioceptia. Propriocepção. O nome é difícil, mas o resultado compensa. Narcisa, realmente é muito impressionante os resultados do trabalho que você está realizando agora. Mas para quem não viu, bem resumidamente, você poderia nos dizer exatamente a definição da propriocepção? Não consegui ainda? Não, o sistema proprioceptivo é um sistema que ele leva todas as informações sensoriais do nosso corpo vindo de vários receptores sensoriais. Desde o sistema visual, os órgãos do equilíbrio que estão dentro do ouvido, nosso tato, nossos músculos, nossas articulações, nossos tendões, nossos ligamentos, tá? E o sistema proprioceptivo, ele cuida de toda a parte sensorial do nosso corpo. Ele cuida para que haja um equilíbrio entre todas essas partes. Ele envia informações. E você foi estudar exatamente isso, a transmissão de tudo isso para o cérebro? A gente foi estudar quando ele tem um déficit, quando ele tem algum problema. Então, a gente restabelece, tá, todo o funcionamento para que o equilíbrio da pessoa fique perfeito. Isso é feito... Como é que isso é feito, Narcisa? Com estímulos. Tá. Isso é feito com estímulos. Com estímulos. Lá na clínica mesmo? Lá na clínica mesmo. Tá. Você se doutorou em Portugal aonde mesmo, Narcisa? Na Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Ah, tá. É uma portuguesinha já. Já. Fiquei quase 10 anos indo dar curso, né? E ainda hoje você é convidada para participar de programas na Europa, porque essa especialidade, inclusive, já é mais conhecida lá do que aqui, né? Muito mais. E, na realidade, tudo se começou com o estudo dos disléxicos, né? Que é um dos sintomas que esse sistema apresenta. Dislexia é aquele que se atrapalha com as palavras, né? Com a palavra, com a fonação e principalmente com a alteração postural, né? Normalmente essas crianças são muito inteligentes, mas elas convivem muito mal com o espaço. Então, essa dislexia é uma dislexia provocada pelo sistema proprioceptivo. E você restabelece a criança sem medicamento. Só através desses estímulos? Isso. Lá em Portugal ele usa também umas lentes, tá? E foi aí que começou esses estudos. E a França e a Itália absorveram tudo isso
E por coincidência, tá, coincidiu com os meus estudos, né, com a evolução dos meus estudos, e eles... Estão bem mais avançados. Sim, lá, por exemplo, o paciente entra no consultório e fala, doutor Narciso, estou com uma tontura proprioceptiva. Né? Aqui já é bem distante isso. E eles descobriram os meus estudos num congresso que teve no Rio de Janeiro. E aí, você apresentou um trabalho? Não, ventilou meu nome, o resultado dos meus trabalhos, né, dos meus estudos, dos meus pacientes. E quando se comemorou os 30 anos de propriocepção, eles me convidaram para ir palestrar junto com os melhores do mundo. E aí foi que orgulho da minha amiga. Sabe por quê? Eu já fiz uma vez, há muitos anos atrás, um tratamento com a doutora Narcisa, que tinha a ver com problemas assim, né? O que a boca tem a ver com a propriocepção? Eu acertei agora, Narcisa? Sim. O que a boca tem que ter? Eu fui no dentista, porque eu estava com muita dor de cabeça e dor aqui, e eu fui ao médico e ele disse que meu problema não era na boca, meu problema era mandibular, temporomandibular. E a doutora Narcisa, na época que já mexia, estava no início, né, Narcisa? Sim, sim. Eu já fiz esse tratamento uma vez e pretendo repeti-lo agora. Principalmente, que é a minha próxima pergunta agora, Narcisa, hoje nós temos um tanto de pessoas que têm problemas de tontura. Tontura que a pessoa fala, vai no médico, acha que é hipoglicemia, depois manda para o outro que acha que é não sei o quê. E me parece que, por ser um incômodo que hoje atinge tantas pessoas, é uma das coisas na qual você tem mais resultado, o tratamento da tontura. Sim, porque o enfoque é o equilíbrio, tá? E você restabelecendo o equilíbrio, você livra a pessoa de uma série de sintomas associados, né? Como a dor de cabeça, né? A cefaleia, a fibromialgia. E por consequência, hernia de disco, depressão, ansiedade, pânico, tá? Por coincidência, Terezinha era uma portadora de pânico. Então, eu queria até pedir para você... Mas eu posso te dar um exemplo de propriocepção, assim, para ficar um pouquinho mais claro? Pode. Pode. Porque todo mundo, mesmo depois do programa, mas afinal de contas, o que é? O que é isso? Então, é mágica? Não é mágica. Não é. Então, um exemplo assim, eu falo para você, Vera, é como você está agora em relação ao espaço. Aí você vai me responder, eu estou sentada, certo? Certo. Aí eu te pergunto, como você sabe? Né? Porque eu estou sentada. Isso, porque você sabe. Isso é a propriocepção. Tá? Simples assim? Simples assim. Não é tão simples. Não é tanto, né? É uma área altamente complexa. Realmente, por isso que você está aqui de novo, porque a gente quer saber mais, porque ninguém merece passar uma vida indo de médico em médico e continuar com o mesmo incômodo, né? Por isso é que eu quero que a Terezinha, que gentilmente, carinhosamente, está aqui hoje conosco, nos conte como é que foi com você. Você também andou de médico em médico, Terezinha? Meu caminho foi muito longo. Qual era muito dolorido. A sua reclamação? Dor de cabeça, amanheci o dia, já abri o olho com medo, porque doía na cabeça, muita dor. E nisso ocorre ressonância, que você acha que se você tem alguma coisa ruim, aí é tomografia, tudo que você possa imaginar foi feito. Médicos, tudo, e uma tontura, horror, qualidade de vida horrorosa, não dormia direito. Você vivia por conta da dor de cabeça, tontura? Horrível. E fiz todos os exames, não era labirintite, não era nada, e o meu filho... Durante quanto tempo você viveu assim? Esse ano, 5 anos. E uma dor na boca, uma dor. Aí, no fim, me mandaram botar um aparelho. Já botei o aparelho, acostumar com o aparelho, horrível. E no começo deu uma melhorada, assim. Placas, de dormir com placas, dormir com N placas, um monte. Aí...
meu filho conhece o sobrinho dela, falou, mãe, seu caso, porque todo mundo estava cansado de me ver, né? Porque é uma coisa sempre chata, acabada. sempre acabada, né? Com dor. E é uma coisa mais chata é você ficar com aquela dor Ai, nem me repetitiva, fale. você não fica animada, né? Nem Você me fica fale. Ninguém horroroso. merece. Aí eu marquei uma consulta na doutora, eu falei, eu vou, né? Meu marido ainda era vivo, falou, não, bem, vamos, porque... E como é que foi, Terezinha? Conta. Aí cheguei lá, a primeira coisa que ela falou pra mim, falou assim, eu só vou te cuidar na hora que você tirar esse aparelho. Eu falei, puxa vida, paguei um dinheirão esse aparelho, eu vou ter que tirar. Ela falou, não, você vai tirar, porque não ia, ela queria me mostrar que o tratamento dela ia funcionar, né? E realmente. Aí não é tão simples quanto ela disse pra gente leigo entender, porque é uma coisa meio maluca. O que você achou complicado, Terezinha? Me conta aqui. Porque eu vou lá, eu tenho Não, consulta. eu não achei. Eu tenho consulta marcada. O complicado para mim é para passar por pessoas, amigos que sofrem do mesmo problema, entender que eu entrei com e saí sem. Uma coisa que me judiou tantos anos, entendeu? Por isso que hoje você tem esse prazer de acompanhar a Nossa, Narcisa. ela é muito vir querida. falar bem dela aqui, né? Eu sou meio... eu também sou meio rebelde, que eu volto lá, quando eu falo para ela que eu saio do prumo, eu corro lá. E às vezes saio, porque você fica tensa, correria, preocupações, né? Que nem você estava falando. A vida não para, né? A vida não para, a cabeça não para, né? Em média, quanto tempo um tratamento? Depende da reclamação do paciente, ou existe uma rotina completa a ser feita para a recuperação desse equilíbrio, né? Sim. Em propriocepção tudo é muito rápido, né? Por isso que você precisa entender muito o que você está fazendo. E o paciente sai do teu consultório desde o primeiro dia e fala, eu me sinto muito melhor, certo, Terezinha? Praticamente. Então, só que isso, nós vamos trabalhar juntos, né? Eu e o paciente, tá? Então, não é um tratamento de remédio, é um tratamento de disciplina, né? Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar de novo, né? O circuito, né? Porque o que está envolvido nisso, né? Além da fisiologia corporal, é uma área neural extremamente sofisticada. Então, o paciente, ele tem que seguir tudo direitinho, tá? Porque é como se ele fosse nascer de novo. É difícil? Não, é tudo coisa que você já devia ter feito desde criança. Mas como não fez, vai começar a fazer agora, certo? Alguns outros cuidados que o paciente tem que ter é porque ele já chega lá muito doente, né? Então, qualquer processo inflamatório precisa de repouso. Então, a condição do repouso é muito mais por causa do estado que o paciente chega, certo? Agora, o que é primordial? É o equilíbrio, é restabelecer o equilíbrio. Até eu falei, é a doença do homem que anda com dois pés, é a doença do bípede, certo? E lembrando que nós temos um ponto certo para ficar e a gravidade está chamando a gente para o chão o tempo todo. Né? Então, na hora que você vai perdendo a informação certa, né, que eu chamo de sistema sensorial, a informação que entra certo na cabeça, que vai devolver a função motora certa, tá? Você vai ter que restabelecer isso. E isso é uma coisa que vai exigir algum tempo. Os sintomas é muito rápido, ou desaparece muito logo. Você, através da propriocepção, você consegue ajudar um diagnóstico, como é que a gente chamaria? De uma doença que o paciente até não sabe que tem e que exija uma outra especialidade? Sim. É um diagnóstico diferenciado, você consegue fazer? Sim, o diagnóstico diferencial é muito importante. Como é que ele acontece, se eu não souber fazer diagnóstico diferencial, fica muito difícil para trabalhar. Como é que ele acontece? Ele acontece, bom, primeiro você tem que estudar, né, e saber medicina. Essa parte a gente sabe que você estudou muito. Ela me trouxe de presente hoje a tese dela. Eu falei, hoje eu não quero falar de tese, hoje eu quero falar de prática, porque tem muita gente sofrendo, e sendo que existe um caminho, né, Terezinha, para a gente sair desse sofrimento. E o grande problema das tonturas ou das vertigens
é que a maioria delas, né, já está provado cientificamente, não é nem do otorrino nem do neuro. É do sistema proprioceptivo. Nós estamos falando do diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, o caso desse paciente que veio de Portugal aqui, né? Ele teve ele era pré-diabético, certo? Então, o start, né, foi essa hipoglicemia. Então, foi uma coisa que lá em Portugal rodou, ninguém percebeu. Posso te interromper só um minutinho? Sim. Que é o seguinte, gente. Esse português que soube da doutora Narcisa veio de Portugal para fazer o tratamento com ela. Ele já tinha andado à Europa, ele já tinha passado por quase todas as especialidades e veio. E ele mandou um testemunho por vídeo muito lindo. Porém, ele fala um português difícil de entender. Eu entendi, mas eu tive que assistir várias vezes para entender. Então, eu vou contar para vocês o que eu entendi. Ele é tão grato à doutora Narcisa que nem que ele a vida inteira repita isso, não será o suficiente para agradecer a ela a qualidade de vida que ele tem hoje. Eu vou colocar o vídeo na íntegra na página do Vera e Você, no Facebook, para você, se você quiser conferir, souber falar um pouco português, de Portugal. E de que região ele é, Narcisa? Ele é de Lisboa. De Lisboa. E ali você pode ouvir várias vezes para você conseguir entender realmente. É um testemunho tão bonito quanto da Terezinha aqui, de levar uma vida completamente sem qualidade e, através da busca desse equilíbrio, ele foi curado embora. Segundo ele foi o maior investimento que ele fez na vida dele. E o problema dele, então, era uma pré-diabetes que ninguém tinha diagnosticado, Narcisa? Não, porque, que nem, por exemplo, a Terezinha falou, de vez em quando ela vai lá. É igual a gente vai uma vez por ano no ginecologista, no oftalmologista. Esse sistema é a mesma coisa. Então, tem um caso de uma paciente que ficou, uma família até muito conhecida aqui em Ribeirão, ela ficou 14 dias internada no Einstein, por causa de dor de cabeça. Tá? Então ela veio, a gente resolveu, ela já saiu do consultório sem dor e foi uma emoção muito forte com a família, né? Porque eles estavam em São Paulo, 14 dias no AIDS, tomando morfina, tudo mais. E qual era o problema dela? Por acaso essa paciente, além do sistema proprioceptivo, ela também tinha DTM. Tá, que é o distúrbio temporomandibular. Que é o distúrbio temporomandibular, que também é uma doença que judia bastante, porque a fibromialgia está associada, né? Então, a fibromialgia faz tanta gente sofrer, né? Porque são dores generalizadas, né? Tá? E elas vêm de várias causas. Ela está curada já há uns 2 anos. Ela teve dengue a semana passada. Tá? E a depressão, Narcisa? A propriocepção. Ai, meu Deus, eu desisto, gente. Vocês me perdoem. Até hoje eu não sei falar. Acertei, propriocepção. Também auxilia a depressão, também através desse equilíbrio, diz que as pessoas muitas vezes conseguem até largar os remédios. Sim, sim. Na outra entrevista eu falei, né? 2015 foi um ano que mostrou com muitos trabalhos científicos isso. Tá? Nessa área, o nosso sistema nervoso central, ele não diferencia o sistema físico para o sistema cognitivo, tá? Então, ele te deixar depressiva ou em pânico, ou te dá uma tontura, uma dor nas costas. Ele entende tudo igual. Ele entende tudo igual. Então, quando equilibra tudo. Eu tenho o meu mestre, assim, lá em Portugal, né, que é o Dr. Orlando, que foi um dos que mandou o Sérgio aqui para mim. Ele fala uma coisa que é muito verdadeira. Ele fala assim, ó, o grande problema da medicina foi que ela não percebeu que o sistema proprioceptivo não se separa. Então, não adianta tratar o indivíduo separado. E por falar assim de pânico, acho que a Terezinha pode dar um depoimento, porque ela tinha pânico. Você chegou a ter pânico, Terezinha? Nossa. E ela relata de uma maneira assim muito legal, como um sumiu e o outro também, né, Terezinha? Porque eu fiz terapia, tomei remédio, ainda tomo. Mas era muita a ansiedade, o pânico, cada um tem um sintoma. Em mim gerava muita tontura. De eu estar na cama deitada, eu ter que segurar
de medo de cair. Eu não andava sozinha, no shopping eu andava segurando em alguém que estivesse comigo. E É você horrível. tinha associado Exata- você tinha o pânico também. Passou tudo. Eu cheguei na doutora Narcisa, assim, porque eu já não tinha mais. Remédio era a primeira coisa que eu tomava. Anti-inflamatório, relaxante muscular, porque a dor é uma coisa que te... Tira do A dor sério, vai te dar acaba com a depressão, vida. vai te dar pânico, vai te Gente, dar olha, tudo. eu acho que eu devia ter pensado nisso antes, não pensei. Vou pedir 2 minutinhos só. Ju, a gente rouba do outro bloco? Pode ser? Porque os nossos 20 minutos conversamos, né? E eu não perguntei tudo o que eu queria. Como é que está a formação de mais médicos ou especialistas em propriocepção no Brasil? Tá, eu vou falar assim, rapidamente, assim, porque, não é isso, não pode confundir o que desencadeia com a causa, tá? Então, o paciente, ele já era portador, tá? Podemos até falar da síndrome do SDP, né? Que é isso? Que é a síndrome da deficiência postural, Tá. tá? Onde que o sistema proprioceptivo está envolvido. Tá. Agora, acontece que tudo na vida é assim, é que nem o estresse, né? Então, muitas vezes, porque estressou. Não, o estresse, ele desencadeou um mal que já existia, tá? Então, o que a hipoglicemia fez com o Sérgio? Ele desencadeou mais rápido o desequilíbrio, a tontura. Então, por exemplo, o Sérgio era um rapaz de 30 e poucos anos que já não conseguia mais ficar em pé, porque ele sentiu o chão afundar o tempo todo, né? Então, ele veio para cá, ele tinha uma bebezinha, né? Como ele fala. Ele fala no vídeo. E meus outros pacientes também conseguiram chegar até aqui no Brasil com muito E você está medicamento. dizendo isso para que a gente não faça confusão Isso. entre outras especialidades e a propriocepção. É porque aí o importante vai ser, por exemplo, no meu caso, né? Eu como profissional, ter a capacidade de fazer o diagnóstico e trabalhar com outro especialista, entendeu? Ou, por exemplo, uma das coisas que eu tenha seja um problema de estômago. Você vai colocar em equilíbrio, mas ao mesmo tempo você vai pedir para um endocrinologista. Sim. É isso? Ou um gastroenterologista. Gastro, desculpa, isso. gastro. Que são algumas, por exemplo, os refluxos são muito importantes, tá? Por exemplo, refluxo é uma das coisas que faz o paciente apertar dente, né? Entendeu? Então, uma coisa que eu quero falar assim sempre muito forte, toda doença tem que ter diagnóstico e um bom plano de tratamento, tá? A gente não pode continuar tratando sintoma, entendeu? Porque tratar sintoma não vai cessar o mal que tudo aquilo está te fazendo. Narcisa, olha, eu tenho a impressão que, assim, ainda falando pouquinho como a gente estava falando, vai fazer fila. Por isso até te perguntei, existem outros profissionais no Brasil? Então, que nem... Ou isso está agora se Isso é muito novo ali a nível mundial, é tudo muito novo, tá? Hoje existe uma pesquisa muito grande, principalmente na França, tá? E, por exemplo, os estímulos que eu desenvolvi é tudo na região cervical, que começou com o meu mestrado, que eu mostrei a relação da ATM com a coluna cervical, certo? Tem toda. Então, O que é? Tem toda. Toda, a tá, ver. tá Nossa, super ligado. A mulher é boa mesmo, né? excelente. Ela é estudiosa, essa moça. Muito, tadinha. E como estuda. Bom, mas é então, uma área que não tem que estudar, porque é ter neurofisiologia, né? neurofisiologia. Então, eu falo assim, o sistema proprioceptivo é sensorial, mas ele é um sistema neurológico também, né? Nós precisamos dos nervos para levar as informações. Narcisa, parece incrível, né? Mas já se passaram 22 minutos, eu até estourei o tempo. Dependendo de como as coisas fluírem, você for ter mais novidades para nos contar, eu vou deixar um programa inteiro para a gente poder falar com a Narcisa aqui. Mas, assim, só finalizando, que você Por tinha me favor, eu ia perguntado, te pedir. Eu tive, assim, mesmo assim, um grande orgulho de ter conseguido cientificar esse estímulo, né, que eu desenvolvi. Foram aí quase 20 anos, né? E agora com o doutorado, nós estamos publicando vários trabalhos científicos lá na Europa também.
e que espero que mais pessoas se interessem por estudar uma área complexa. Já existe, isso não está incluído, claro, no currículo da Escola Médica Brasileira. Não, pouquíssimos médicos conhecem. No Brasil começou a ventilar há 2 anos. Você vai dar aula? Você vai dar aula? Porque daqui a pouco vai ter fila. Vai ter fila. Não vai ter como fugir, né? Mas eu realmente sou bastante ocupada. Narcisa, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Terezinha, Obrigada. foi um prazer prazer te foi receber. meu. Um carinho enorme por você vir dar o seu testemunhal aqui para nós. Obrigada. Né? E eu não sei nem o que dizer da doutora Narcisa, a não ser que eu tenho muito orgulho de ver uma profissional acreditar, pesquisar, defender internacionalmente uma descoberta dela, né? E, enquanto isso, cuidando da família, dos filhos. Então, como eu a conheço há muitos anos e acompanhei isso muito de perto, quando há pouco tempo nós nos reencontramos, eu fiquei totalmente admiradora E sem do apoio seu do trabalho. governo, né? E sem apoio do Qualquer governo. outro país do mundo É teria. É verdade. que sabe o que acontece? O de nosso imposto vai todo canalizado lá para o Bolsa Família. mal. Quem não trabalha é mais gratificado do que nós. É uma quem coisa estuda muito incrível. Eu vou ser obrigada a agradecer e ficar por aqui. Eu que E agradeço. agradecer demais. Agora, eu vou rapidinho para os comerciais, mas nós voltamos já já para falar de uma coisa linda. Te abraço.